Você sabia que para passar ou ultrapassar um ciclista você tem que manter a distância de 1,5 m? Vamos ver como funciona. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Existe uma regra no Código de Trânsito que é a ultrapassagem e a passagem de um ciclista. Ela deve se dar com a distância lateral de 1,5 m. Mas como fazer a aplicação dessa regra, uma vez que estabelece uma distância objetiva? Ou seja, se trata de uma infração que a gente chama de metrológica, precisaria de uma medição. O manual de fiscalização do CONTRAN, que não deixa de ser uma resolução, portanto um ato inferior à lei, ele comete um pecado capital, uma excrescência, porque ele coloca que a autuação ela pode ser feita quando visualmente essa distância for muito inferior. Ou seja, o CONTRAN, através do manual de fiscalização, ele entendeu que o olho humano é um instrumento metrológico, é um instrumento aferido pelo Inmetro, é um equipamento de fiscalização, ou seja, uma excrescência jurídica. Porque a partir do momento que eu tenho uma infração de caráter objetivo, eu preciso saber com precisão qual que é a distância limitada, 1,5 m, e se eu não estou a 1,49 m ou 1,51 m. Eu preciso de uma medição objetiva. Por esse motivo que essa autuação, ela nunca foi feita, você não vê os órgãos de trânsito fazerem essa autuação. Mas a partir do momento que o manual de fiscalização ele colocou essa expressão visivelmente inferior a 1,5 m, já cria um problema. O primeiro problema é que ele está contrariando a própria lei, que trata de uma infração objetiva, e você não sabe qual que é a distância que passou para colocar no auto de infração, qual seria a regra, inclusive, para eventuais erros, né, de medição. E segundo, que você não tem como medir. Outra dúvida, e quando essa bicicleta, ciclista, ele se encontra numa pista exclusiva, uma ciclovia, uma ciclofaixa, especialmente uma ciclofaixa, em que o ciclista está na ciclofaixa, circulando no mesmo sentido e você está na pista. Como acontece, por exemplo, em Balneário Camboriú, onde você tem ciclovia e ciclofaixa. Se estiver no mesmo sentido, eu entendo que não se aplica a regra de 1,5 m. Ela se aplica quando os dois ocupam a mesma faixa de circulação, a mesma pista. Aí sim, porque quando você já tem a pista exclusiva para cada um dos veículos, um para bicicleta e um para o automóvel, ele já tem a separação através da sinalização. E outro detalhe, essa regra se aplicaria quando ambos estiverem circulando no mesmo sentido. Por exemplo, aqui na Atlântica, aqui na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, você tem o sentido duplo para a ciclofaixa e você tem o sentido único para os automóveis. Então o automóvel ele vai cruzar com a bicicleta e nesse caso a regra é para passar ou ultrapassar o ciclista, implicando primeiro que haja movimento, ou seja, a regra não se aplicaria quando estivessem parados num semáforo ou numa faixa de pedestre, por exemplo, porque não há movimento nesse caso. E segundo, no mesmo sentido, porque quando você vai cruzar, você não teria nem como prever essa aproximação. Então, uma regra bastante... Ela veio com uma ótima finalidade, um ótimo objetivo, né, cheia de boas intenções, mas a efetiva aplicação dela, inclusive no trecho rodoviário, muitas vezes você vê imagem, né, de um ciclista no acostamento, que seria a faixa, o local próprio para o ciclista se deslocar numa rodovia, e ele com uma espécie de régua, estabelecendo a distância de 1,5 m para quem esteja na pista de circulação. Entendo que se aplicaria a mesma regra da ciclofaixa, ou seja, ali um caminhão, por exemplo, que vai passar por esse ciclista que está no acostamento, como que conseguiria se manter nessa distância se ele já está junto ao acostamento? Então, uma regra para se questionar, se refletir bastante e, ao meu ver, inaplicável em função de ter uma medida objetiva de distância em relação ao ciclista. É isso aí, até o próximo Transitando com Marcelo Araújo. Detalhe, eu falo isso tanto como motorista como ciclista também. Ou seja, a partir do momento que você veste os dois personagens, você tem condição de avaliar a possibilidade que você tem na condição de ciclista e na condição de motorista. É isso aí.